borboletas, bem-vindas a mais um episódio do Pod Pri, aquele podcast voltado para você, mulher, onde mergulhamos em histórias incríveis de mulheres inspiradoras. Eu sou a doutora Priscila Paggioro, uma cirurgiã dentista apaixonada por transformar sorrisos. E hoje eu tenho a honra de receber aqui doutora Silvia Marchand, uma psiquiatra maravilhosa. Vamos ter um bate-papo assim muito envolvente, onde vamos falar saúde mental das mulheres, a importância do autocuidado. Bem-vinda, doutora Silvia, um prazer te receber aqui. Uma honra é minha de estar com vocês, público da Pri, que eu sei que é um público muito cativo e seleto, e com você, Pri, que é um encanto. Que ótimo. Começa contando para a gente assim, um pouco da sua trajetória na psiquiatria, começando assim, a medicina foi aquele sonho de criança, como surgiu a vontade da psiquiatria? Sim, aos 10 anos de idade eu pedi ao meu pai que me deixasse ficar acordada por um pouquinho de tempo a mais, porque nos domingos à noite, eu não me lembro bem se era nos domingos à noite ou na segunda-feira, mas eu acho que era o domingo, tinha um especial. E esse especial falaria sobre o Hospital Psiquiátrico São Pedro. E eu já vinha com uma trajetória de vida, digamos assim, apesar da tenridade, de uma compreensão, uma empatia por pessoas especiais. E eu solicitei ao meu pai que eu pudesse ver aquele especial. Meu pai se sentiu tocado e eu entendi isso só depois que eu fui aprovada na residência. Porque então ele me contou que o sonho dele era ter sido psiquiatra. Meu pai é um pediatra. Ele foi o primeiro pediatra com residência no Rio Grande do Sul. E num primeiro momento eu fui aprovada em psicologia, num primeiro vestibular, e cursei até 3 anos e meio. E logo após eu pedi para fazer cursinho outra vez e entrei na faculdade federal, na mesma faculdade do meu pai. E aí cursei já um pouco mais madura, mas sempre com o intuito de atuar na área da saúde mental. E fui direto para a psiquiatria. Desde o 4º semestre da faculdade eu direcionei todo o meu estudo para esta área. E hoje é muito importante a gente estar discutindo essa parte de autocuidado, da saúde mental, entre nós mulheres, porque durante muito tempo não se discutia isso, né? Sim, na verdade, a gente pode até recorrer ao recurso de uma linha histórica e a gente sabe o quanto nós mulheres passamos a ser preocupação e ativas também, né, na história do país e na verdade social, e até hoje nós temos questões muito sérias, né, enquanto mulheres, é, com uma certa lentidão, não é? Então, assim, hoje as universidades têm, minha mãe até comentava comigo ontem, acho que foi ontem, que na primeira turma da cidade que eu nasci, Ijuí, no Rio Grande do Sul, 30 formandos de medicina da primeira turma, sendo 20 mulheres e 10 homens. Então, olha que espetáculo. Só que nós votamos depois, nós tínhamos que pedir, nós, digo nós, né? Eu nasci em 70, mas enfim, nós, minha mãe, minha avó, tínhamos que pedir licença aos maridos para trabalhar. Sim. Isso é uma realidade que pode ser retratada por filmes, por novelas, enfim, né? A mulher, ela tem um delay na sociedade que ainda impera. Então, é bem importante nós pensarmos na saúde mental da mulher. Isso vem de uma forma transgeracional. Vai ser difícil que a gente tenha conseguido apagar essas memórias. Sim, não consegue. Não, não é tão simples assim. Enfrentamos vários desafios hoje para a gente estar se cuidando. Quais os desafios que mais chegam até você, assim, em âmbito de consultório? Então, Pri, em âmbito de consultório, a gente tem sempre as realidades mais usuais, assim. Eu creio que até a questão dos estudos. Hoje a gente tem, em qualquer estudo que a gente vá ler, a gente tem assim uma tendência a ter uma probabilidade maior, uma frequência maior de depressão e ansiedade nas mulheres. Mas eu creio
realmente isso é algo que eu acredito que tem a ver com esta questão de cultura. Por quê? Porque a mulher procura mais o médico. A mulher vem mais ao consultório. A mulher se permite falar sobre o seu sintoma, enquanto o homem, nesse tipo de sociedade que nós ainda vivemos, ele acha que é fraqueza, ele acha que é falta de trabalho, ele acha que é falta de até de brio, digamos assim, está se disponibilizando para estar na frente de um psiquiatra ou de uma psiquiatra falando: eu estou sofrendo. É preciso muita coragem para o homem. Já a mulher, ela é mais dada ao sentimento, a expressar os seus sentimentos. E ela tem mais sofrimento, porque a gente vem desta cadeia histórica que nos traz até esse lugar, não é? De ter que trabalhar, de ter que criar filho, de ter que, hoje em dia, graças a Deus, estudar, compor uma carreira. E muitas vezes, Priscila, nós somos julgadas por ou priorizar a carreira, ou priorizar até a própria mulher que escolhe hoje em dia, não, eu quero ser mãe, eu quero ser dona de casa. Algumas mulheres viram para ela e falam: como assim? Não é? Como assim? Você vai ficar dependendo de homem, você vai depender do seu marido, você não vai ter a sua vida. Você não vai ter a sua vida. Então, assim, tudo e nada ao mesmo tempo. Quer dizer, o ser humano, ele diante desta realidade que se impôs para nós mulheres, ele é muito questionado. Tudo é válido, desde que seja feito com o coração. Eu tenho histórias muito interessantes de consultório, mas são histórias, são o que a gente chama de anedotas, né? Porque a história de consultório a gente diz que é uma anedota. São anotações, são histórias muito ricas que falam sobre histórias de mulheres, como passando rapidamente por uma, eu tive o caso de uma senhora que ficou viúva e as amigas trouxeram ela no consultório. E aí ela estava francamente depressiva. Uai, eu atendi aquela senhora 1, 2, 3 vezes, eu não via depressão nela. Eis que, daqui a pouco, a história fluiu, né? A história emergiu. Qual era a história? Ela tinha ficado viúva, as amigas já eram viúvas há mais tempo, ela tinha conseguido comprar o lar que ela sonhava, com a lareira, com o número de quartos, com a banheira, com todo o conforto, e ela não queria ir para o baile, enquanto as amigas queriam ir para o baile. E aí ela queria curtir. Ela, o que você quer fazer? Ela disse: quero ficar no meu final de semana, era o tempo dos DVDs. Alugando o DVD, comendo a minha pizza e tomando meu vinhozinho. Doutora, elas acham que eu estou depressiva. Eu falei: meu amor, vamos conversar com suas amigas. Seus amigos que estão precisando vir aqui. E aí tudo se resolveu. Então são histórias que são interessantes, às vezes sob o julgo de algumas questões culturais. Por que é necessário a pessoa ir para a festa se dentro de casa ela se sente confortável e ela não está sofrendo? Por que ela tem que fazer tudo igual aos outros? Não é bem assim. Então, nós mulheres, nós temos algumas coisas, algumas questões que nós ainda precisamos nos colocar de uma forma bem firme, bem realista dentro da nossa sociedade. E a psiquiatria, ela ajuda muito essas mulheres nesse processo, né? Com certeza. De que forma é feito essa ajuda? Então, Priscila, muitas vezes as pacientes vão precisar de remédio, mas sob a minha ótica, inclusive porque eu tenho uma formação de psicoterapeuta também, eu primo por uma conversa muito franca e um tempo longo de consulta. Então, eu sou o tipo de psiquiatra que valorizo a opção psicoterápica, valorizo que o meu paciente, a minha paciente, tenha o seu terapeuta, mas primo por uma consulta com cunho psicoterápico também. Contribuo para a psicoterapia do paciente. Acredito que sem conversa,
sem conhecer profundamente a vida desse paciente, sem participar, não é? Sim. Não é apenas prescrever, não é apenas esperar que em 4 semanas uma química vá fazer efeito. Se você não estiver dentro do exatamente de tudo aquilo, ela não é só um diagnóstico, ela é um ser humano, ela é um mundo interno. Há muitos anos atrás eu brincava com a minha mãe. Eu cheguei na cidade pequena, voltando de Porto Alegre 15 anos depois, e tinha uma festa só de mulheres, e eu brinquei, eu vou fantasiada de Miss Mundo Interno, mas a piada não vai ser entendida, e o pessoal ainda vai dizer que eu estou me achando, porque o mundo interno é de cada um. Sim. E é importante que a gente seja assim, o nosso principal elemento do nosso mundo interno. Nós precisamos entender o nosso mundo interno. Então, essa piadinha, ela tem muito senso. Não é que eu me ache, mas Sim. eu tenho que ser minha Miss Mundo Interno. Lógico. Eu tenho que me conhecer, entende? Você tem que ser sua Miss Mundo Interno. Mas ia ser difícil que o pessoal entendesse bem essa piada. E eu pensei, não vou arriscar. Como se diz, eles ainda não estão preparados para esse assunto. Embora fosse uma cidade que tem uma faculdade de psicologia, tinha à época muito respeitada, né? Então, assim, eu acho que 1/3 ali daquelas mulheres entenderiam. 2/3 sairiam dizendo, mas o que está acontecendo com essa menina? Ela está se achando. Que é um termo potencialmente gaúcho. Se precisar, eu explico. Aproveitando, falando assim, que aí a gente já vai para essa parte do autocuidado e do amor próprio. Qual a diferença? Autocuidado e amor próprio. Então, o autocuidado, ele passa até por aquela questão de procure o médico para procurar saúde. Não tenha medo de médico. Vá nas suas rotinas, crie uma rotina daquilo que você é mais sensível. Se você tem histórias familiares, por exemplo, de questões de estômago, história de câncer, história de doença cardiológica, história de doença pulmonar, procure esses especialistas. Elenque também um psiquiatra como sendo o seu médico de rotina, para que você vá 1 vez por ano, 2 vezes no ano. Por quê? Porque quando de repente alguma questão estiver acontecendo, ele te conhece na sua normalidade. E ele vai dizer: olha, realmente eu acho que você está diferente. Vamos tentar aqui, vamos tentar ali, vamos começar com uma conversa, vamos ver se você melhora, vamos começar com algo de mudança de hábitos. Se for necessário, a gente entra com medicação. E a questão da autoestima é realmente algo que uma boa psicoterapia pode resolver, Sim. porque tem a ver com essa questão de mundo interno. O que é mundo interno, Pri? Mundo interno faz parte de todos aqueles reforços que nós tivemos ao longo da vida, positivos ou negativos, experiências pelas quais passamos e vamos registrando mesmo sem nos darmos conta. A relação com os professores, a relação com os amigos, a relação com os pais, a relação com os nossos entes mais queridos. Tudo isso nos provoca, assim, experiências positivas ou negativas, as quais introjetamos e passamos a ter aquelas verdades absolutas que a gente ouve falar por aí. E as práticas de autocuidado, elas ajudam a estar aumentando aí o amor próprio, né? Com certeza. Agora, não podemos cair na cilada de virarmos um modelo único. Nem todo mundo precisa ter a mesma boca, Sim. nem todo mundo precisa ter a mesma bochecha, nem todo mundo precisa ter o mesmo cílio, a mesma sobrancelha. Procura alguém, né, na área da questão da tua face, do teu estética. corpo, da tua estética, porque assim nós não nascemos iguais. Tem alguns programas de TV que eu gosto muito, que eles falam assim, como valorizar o corpo que você tem, como ser bonita do jeito que você é. Bonita no sentido de você se olhar no espelho e se gostar, você sair se gostando, você sair se amando. E a outra questão, que é a questão do mundo interno, é resolver aquelas pequenas questões que ficam dentro de você, coisas que você passou, coisas que você viveu,
coisas que ficam com você ao longo da vida e que podem ser aqueles grilinhos que ficam cri, 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 e que dentro de uma boa psicoterapia, bem realizada, bem feita, você pode ter um novo entendimento, até mesmo o auto-perdão. Sim. E de que forma você acha que o autocuidado, ele consegue fortalecer o amor próprio das mulheres? Depende muito do ego. E o ego é o mundo interno. Se você fizer 1000 coisas em termos de autocuidado, você tiver todo o recurso do mundo para autocuidado, você fizer massagem, você cuidar do seu cabelo, você fizer ginástica, você tiver o melhor personal trainer, você for no melhor dermatologista do mundo, fizer toda a questão de saúde e você não se amar, você não tiver amor próprio, as coisas, a conta não vai fechar. Então, é por isso que quando o sapato aperta, eu digo assim, a conta bancária, as primeiras coisas que a pessoa para de fazer são as coisas internas. Deixa de fazer o investimento interno. A gente sente isso no consultório. A primeira coisa é desmarcar a terapia. Não deveria ser, pois é ela que sustenta o seu funcionamento total. Sim. É ela que sustenta a força que você tem, caso você não tenha grana para ter que andar com o cabelo com a raiz longa. É ela que sustenta isso, é ela que te dá força. Então, num momento de crise, é o seu ego, o seu mundo interno que vai fazer com que você fique bem. Na verdade, as pessoas estão hoje, no mundo que nós vivemos, trocando um pouquinho. Nós temos aí uma média de 2/3 da população que valoriza mais o ser, né? Sim. Essa coisa materialista, eu diria, né? Essa coisa da estampa, do que o estar realmente dentro de si, agregado, firme e forte. E esse ser, ele afeta muito como a mulher se percebe, como ela, nessa parte do amor próprio dela, né? Quando você tem um filho, existe um momento, logo depois da gestação, que você tem a presença dos hormônios, que a gente chama de blues até, que toda mulher se sente um pouco tristonha, toda mulher se sente, ela fica inchada, ela retém líquido, ela tem um pouco do peso dos quilos do parto. Sim. E ela pode levar ali entre 5, 6, 7 meses até. Outras saem da maternidade com, sei lá, a ponto de dali a 2 meses, 3 meses já estarem belíssimas e aparecendo na televisão. Em geral são essas. Mas eu lhe digo, a que custo? O normal é uma mãe manter esse ganho de peso, ter essa dificuldade. E quantas mulheres não ficam depressivas ou esse blues se mantém e precisam do recurso do psiquiatra porque elas não sabem lidar com isso. Por exemplo, as propagandas falam de uma falsa maternidade. É algo assim que a gente lida muito no consultório. Que a gente tem que trazer a nossa paciente à luz de que, menina, amiga, não é assim. E hoje, nesse mundo que a gente está assim, de muito das redes sociais, que a gente tem acesso a muita informação e a muitas pessoas, e hoje as influencers, né, ditas influencers, várias assim, mostra ali toda a gestação e aí mostra o parto, e aí já mostra, tipo, uma semana depois, já belíssima, plena, que você vira assim, cara. E você sabe o que essa pessoa comeu, você sabe como ela se nutriu, você sabe a genética desse ser humano. Então, aí você acaba sendo refém de algo que não é você. E as pessoas vão querendo seguir aquilo, né? Que às vezes pode dar certo. Pode dar certo, não.
Então, cada história é única, cada ser humano é único. É isso que nós aqui, mulheres, temos que ter em mente. Ana, Maria, Letícia, Neuza, Luísa, só tem uma. Entende? Priscila, nós somos únicas. E a gente tem que se dar esse lugar na Terra. É por aí. Então, na hora da psicoterapia bem feita, na hora de se dar o tempo de poder fazer isso, o resgate, e ter noção de quem nós somos, como nascemos, como viemos até aqui, como que eu, de repente, vou querer ter 15 centímetros a mais se eu tenho 1,63 m, minha gente? São coisas impossíveis. Não dá. Então, eu falo por aí, a gente tem que ter essa noção e explorar o máximo daquilo que a gente tem de bom. Sobre as redes sociais, então, para que a gente se frustre, não é? E para que a gente tenha situações de muita tristeza, é um prato cheio. Por quê? Eu fui adolescente nos anos 80. Em 88 eu tinha 18 anos. Quando eu estava namorando, se eu recebesse uma foto com a rapidez dos 30 segundos de um Instagram, eu não sei o que teria sido de mim em relação a uma traição. Pense você. A gente ficava sabendo um ano depois, um mês depois, um amigo vinha e contava: eu vi teu namorado na praia. Ele tava com... Aí você tinha o tempo do penso, você tinha o tempo do conversa com o namorado, você já estava namorando há mais 6 meses. Sim. Não acho que deva, tá? Eu, em relação a isso, sou bem radical. Mas né? Você não sofreva. Mas a velocidade das informações. E ainda existe a Deep Web. Então você aproxima a foto, você faz não sei o quê. Então essa meninada tá sofrendo demais. E outra coisa, se frustrando demais, porque ninguém mostra quando tá chorando agarrado no travesseiro, não. Não mostra. Só mostra as flores, não mostra os espinhos. Os espinhos não aparecem jamais. Algumas pessoas usam as redes sociais de uma forma muito positiva. Eu tenho colegas que usam de forma muito positiva, muito educativa, e eu acho fantástico. Eu estou sempre elogiando essas pessoas, mas eu acho que a maioria das pessoas normais, assim, as pessoas usuais, que não fazem com finalidade médica e tal, respeitosa, porque tem gente que usa de uma forma muito errática também, usam para se autopromover, e uma alegria que não é... Gente, ninguém é feliz o tempo todo, tá? Palavras aqui da psiquiatra. Não existe felicidade constante. A vida é feita de momentos. E em alguns momentos é necessário que a gente procure ajuda, sim. E o bom psiquiatra, ele também se trata. Tá bom? Dessa parte ainda dessas redes sociais, desse mundo que se cria aí da felicidade, a gente estava até comentando esses dias que profissionalmente a gente tem que estar presente. Sim. Ali. Mas com equilíbrio, né, Priscila? Mas assim, aí vem vários os estrategistas de marketing que falam assim: aí você mescla a sua vida profissional com a pessoal, porque aí engaja mais, e dentro de um limite que você consiga fazer que aquilo não te faça mal, você vai fazendo. E eu estava conversando isso com uma paciente minha, que ela está entrando agora por conta do trabalho dela também, mais postagens profissionais dentro da rede social dela. Aí o nosso... Cara, mas e aí? Você tem que já ligar o seu celular à câmera da hora que você acorda para você mostrar você se arrumando, para você mostrar você de pijama. Aí eu ainda brinquei com ela. Eu falei assim: primeiro, a gente não tem um pijama para cada dia da semana, né? Igual essas influenciadoras aí que... Porque até um exagero. Que fica com cada dia. Você olha todo dia, cada dia tem um pijama. É contra a natureza ter um pijama para cada dia da semana. Aí eu falei: segundo, vão me achar, falar assim: cara, de manhã eu tô ali arrumando 2 crianças para ir pra escola. Como é que você vai pegar e vai colocar um celular para você gravar para ir para sua rotina?
Eu falei, não dá, a gente vai dentro do que é natural para você, dentro do que é possível. De repente você pode entrar no carro, estaciona, eu já fiz isso, estaciona, para o carro, dá uma conversadinha com o seu público, Sim, larga aquele vídeo e ok. Isso não precisa ser todo dia. Eu faço de vez em quando. e quando você quer, quando você tá afim. A mesma coisa de, por que você posta que você tá treinando, por que você posta você na academia? Cara, assim, se você quer postar, você posta, E outra e isso você estimula mulheres, outras pessoas. outra questão. Teve um dia que eu fiz uma postagem e não tinha dormido a noite inteira. Eu fiz uma maquiagem assim, mais ou menos, que foi quando o Rio Grande do Sul inundou. Tem lá no meu do instituto, no Instagram, tem. Eu tava assim, tá nítido no meu rosto que eu não tinha dormido a noite inteira. Então, assim, não é sempre beleza. Sim, você tava lá real. Eu tava lá real, tava tentando ajudar. E não é fácil. E não é fácil. A vida tem suas necessidades. Eu tenho 54 anos, Priscila. Estou no segundo casamento há 21 anos. Tenho 3 filhos, só que 2 são do primeiro casamento do meu marido. O primeiro é formado em medicina, o segundo é engenheiro do ITA, e o meu filho, de barriga, tem 17 anos, acabou de formar no Colégio Militar de Brasília. Esse vai ser artista. Já está no caminho das artes. Fizemos teatro, estreamos em junho de 2023. Uma peça de teatro. Tem todo apoio. E fez Enem e tal, e a gente vai ver para que área ele vai. E estamos aí, tenho 3 filhos homens, sou cercada por homens. Por homens. Já morei em Brasília por outras 3 vezes, agora eu estou há 8 anos. Já me mudei 25 vezes, gente. Se precisarem de dicas de mudança, eu tenho. Meu Deus, e mudar é horrível. Nem sempre. Olha aí o lado bom das coisas. A gente recicla muito. A gente joga fora aquilo que não usa. Sim. A gente faz doações. Tenho uma fé inabalável. Faço parte da Associação Brasileira de Psiquiatria, da Comissão de Espiritualidade e Religiosidade. Sou da Associação Brasileira de Psiquiatria, da diretoria. E acho que tudo isso é muito importante para nós mulheres. Sim. Aliás, a nossa diretoria é basicamente de mulheres. E a gente inspira outras mulheres. Que a ideia é essa, até mesmo do Pode Pri, é essa. Você está contando histórias inspiradoras que inspirem as outras. Se ela pode fazer, eu posso também. Então, Pri, quando eu falo isso, já fui, já voltei, já fui, já voltei, nesse fui, voltei, nessa caminhada, lá na minha terra, nós montamos a residência em psiquiatria. Agora, nesse retorno para cá, já há 8 anos, eu já tenho novos projetos em psiquiatria aqui em Brasília. Então, a vida da gente não para. Nós é que paramos na vida. Então, eu acho que é bem interessante a gente estar sempre atento àquilo, estudando. Eu não paro de estudar. Quem me acompanhar no nosso Instagram, lá no @Instituto Gomes Monteiro, vai ver. Há 2 semanas atrás eu estava cunhando um novo projeto que eu vou trazer aqui para Brasília. Então, a vida não para. E como que a gente pode assim quebrar os estigmas relacionados à saúde mental, especialmente para as mulheres? Então, a própria Associação Brasileira de Psiquiatria tem uma bandeira que já é lei em alguns estados, como no Espírito Santo. Psicofobia é crime. Nós temos que entender esse jargão de saúde mental. A gente tem que manter a saúde mental enquanto qualidade de vida. Eu acho que é nesse ponto que a gente deve ter o psiquiatra de família, vamos dizer assim. Não que a gente vai tratar uma família inteira, tá? Mas como médico de família, como ginecologista, como cardiologista, como pneumologista que você visita, a gente tem que ter o psiquiatra, aquele que te conhece, sabe como você funciona, já teve 1, 2, 3, 4 consultas com você e de repente quando algo acontece, você sente que você está caindo, aquele psiquiatra pode te dar ajuda.
certo? Uhum. Mas a questão da psicofobia, ela é muito séria, porque assim, ó, quando nós falamos de saúde mental, nós temos que entender que a psiquiatria atua na doença mental e não na saúde mental. Eu atuo na saúde mental enquanto eu prezo qualidade de vida e atesto Sim. qualidade de vida para o meu paciente. Mas eu também atuo na doença mental. E quando eu atuo na doença mental, é como, por exemplo, nesse meu novo projeto, onde eu pratico a psiquiatria intervencionista, onde eu aplico medicação, aonde eu pego aqueles casos dificílimos e vamos lá tentar o que temos de recursos mais modernos ou remodelados ao longo do tempo com melhores tecnologias. E pode contar um pouquinho para a gente mais desse projeto? Claro, isso é psiquiatria intervencionista. É o que nós conhecemos hoje como psiquiatria intervencionista. Uhum. Tá aí, com certeza, já muitas pessoas têm vindo, né, através de estudos e através de por uma questão ética, né, o que respalda são os estudos Sim. de praticarmos o uso de algumas medicações para salvar a vida do paciente e alguns recursos técnicos que voltaram agora com maior conforto para o paciente. Mas mais que isso, só depois, Pri. Eita, vamos ficar curiosos aqui para Mas saber. assim, ó, entre em contato com o Instituto Sim. Gomes Monteiro, agende sua consulta. Quem tem familiar que sofre há muitos anos, é resistente à medicação, não pode tomar remédio, ou tem problemas neurológicos graves, como doença de Parkinson, Sim. vem vindo aí algo muito interessante. É muito bom saber disso. De uma forma segura, né? Eu acho que a gente tem que prezar pela segurança dos nossos pacientes. E nessa caminhada de 25 anos, eu acho que segurança é tudo. Sim. E conselho para quem é muito hesita muito, muito resistente em estar procurando ajuda? É que psiquiatria, Pri, ela atua na primeira instância, na segunda e na terceira. Então, eu sou uma psiquiatra de consultório, de aconselhamento de qualidade de vida. Eu sou uma psiquiatra que já trabalhei em CAPS, que já trabalhei em enfermaria, que já trabalhei em hospital. Por exemplo, eu sou chamada para ver conciliação de medicação, como parecerista, de vários hospitais. Então, eu vejo se aquele remédio que o pneumologista está dando bate com o remédio que a pessoa precisa ter para não ficar ansiosa e o tratamento funcionar. E eu sou a médica também que vai na UTI para resgatar aquele paciente que, infelizmente, tentou algo contra si, mas graças a Deus não conseguiu. Então, primário, secundário, terciário. Então, por isto, a psiquiatria, ela é vista assim, nossa, a psiquiatria é para alguém que está muito mal. Eu não gosto, tá? Gostaria de me furtar de usar esse termo, mas eu vou falar porque eu quero chegar até vocês. Então, psiquiatra é para quem está lelé. Eu queria usar outra palavra, mas não vou usar. É para quem já está lelé. Não, senhoras. Psiquiatra é para evitar. E para quem acha que o seu familiar, alguém perto de si, já está nesta condição, leva ao psiquiatra. Quem sabe não está. Quem sabe pode ser até uma causa orgânica. Ou, se estiver, existe muito recurso para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Vocês não sonham o quanto a psiquiatria, desde 1950, evoluiu e tornou-se uma ciência bárbara, maravilhosa. Eu, quando falo de psiquiatria, me emociono. Porque eu era uma criança com 10 anos que queria ser psiquiatra. Óbvio. Agora com 54, então, né? Então, imagina. A paixão continua, tá, gente? Agora, voltando um pouco para sua terra natal. Certo. Me contaram, eu fiquei sabendo que ganhou um prêmio, foi uma das médicas do DF premiadas ganhou uma menção honrosa na Câmara dos Deputados pela atuação na tragédia do Rio Grande do Sul. Como foi essa experiência? Priscila, naquele dia, quando começou a chover no Rio Grande do Sul, nós entramos um pouquinho em angústia, eu e uma outra colega, que já tínhamos trabalhado juntas, numa outra situação.
de bastante tensão médica. E nós tínhamos medo de mandar dinheiro. E nós começamos a procurar como mandar mantimentos. E nós não sabíamos também como que seria essa questão. Quando chegou no domingo e a gente teve aquele tom de horror, a gente pediu ajuda a outro grupo médico que tinha uma plataforma. E aí foi criado o SOS Rio Grande do Sul. Em 45 minutos, nós tínhamos 450 médicos. Em 2 horas, nós já tínhamos em torno de mais de 1.000 médicos do Brasil inteiro. A partir dali, segundas e quartas-feiras à noite, eu entrava online 2 vezes por 2 momentos. Eu me lembro do meu esposo chegando para mim, colocando assim em cima da mesa uma tapioca e uma jarra d'água e falando: bebe, come, vai ao banheiro. Ele me dava ordens assim, nesse sentido, porque eu ficava absorta na frente do computador, onde eu treinei, capacitei colegas para atenderem transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade aguda e sintomas de tristeza que virariam ou não depressão. Então foram, para cada sessão ali, foram muitos, fora os pacientes que nós atendemos de forma gratuita. Então, ter atendido com gratuidade faz dessa menção realmente algo muito legal. Eu não... Assim, se eu coloquei assim do ladinho ali da minha mesa no consultório, porque momentos difíceis, eles existem, tá? Sim. E quando eu tô num momento desses, eu dou uma olhadinha para aquilo ali e me lembro. Deus sempre vem e faz assim, ele te acorda. Quando o dia não tá muito bom, ele te acorda e diz assim, lembra disso aqui. Olha o bem que foi feito, mas olha o bem que vocês fizeram. Foi uma tragédia muito, muito severa. Eu estou voltando para lá agora. Vou dar uma passadinha pelo Rio Grande do Sul rapidinho. Eu tenho 5 dias só. E já combinei no aeroporto com algumas pessoas que querem me abraçar. E eu tô assim, com muita vontade desse abraço. Porque realmente foi muito triste, mas o povo gaúcho é muito aguerrido. E eu tenho certeza que meu povo vai se levantar. Ainda está se levantando. E vocês foram importantíssimos nesse momento, né? Todo o Brasil. Eram médicos de todo o Brasil que se disponibilizaram. Médicos de todo jeito, médicos, inclusive médicos instagramáveis aí, com milhares de seguidores, estavam ali assistindo. Querendo ajudar. Querendo ajudar. No voluntariado. Foi muito bonito. A gente só deu a ferramenta, a gente é só meio de. Né? Eu sempre falo, Deus nos chama e nos utiliza. Silvia, deixa agora para a gente uma mensagem inspiradora para nossas borboletas de força. É isso, eu acho que essa metáfora da Pri, ela é maravilhosa. Às vezes, nós mulheres, a gente volta à posição de pulpa, né? Sim. Muitas vezes a gente faz esse retorno ao casulo porque é necessário. Nem sempre nós estamos borboletas. Mas não esqueçam, tá? Não existe pérola sem a dor da concha também. Sim. É preciso que a gente saiba transformar a nossa natureza muitas vezes para que a gente possa vencer. Se você tem fé, não importa a sua fé, fortaleça a sua fé. Acredite em você, acredite em Deus, acredite na força da mulher. A mulher é um ser muito especial, a mulher dá a vida. E eu lembro de uma amiga, que inclusive ela tem a ver com isso aqui, que outro dia ela fez um post e disse assim, que ela falava assim, eu sou capaz de morrer pelo meu filho, mas você é capaz de viver por ele? E aquilo me tocou muito. Então, vivamos para fazer a diferença, tá bom? Eu sou uma pessoa cuja minha missão é trazer as pessoas de volta à vida. Então, vamos lá, borboletas, vamos viver?
Não dá para ficar no casulo sempre. Uma hora tem que sair do casulo. E contem com a psiquiatria, contem com uma psiquiatria de qualidade de vida, contem com os recursos que nós temos à mão. Um beijo no coração de vocês. E onde te achamos? Nas redes sociais, site, deixa aí todos os contatos. Então, o melhor lugar é o Instagram. @Instituto Gomes Monteiro. Lá tem todas as informações, várias dicas. Com certeza. Silvia, muito obrigada pela sua presença, por esse bate-papo maravilhoso e de fundamental importância nos dias atuais para nós mulheres. Foi ótimo. Obrigada de coração. Agradeço a você por alcançar as borboletas. Borboletas, chegamos ao final de mais um episódio do Pod Pri. Eu espero que vocês tenham, assim, adorado, porque eu achei sensacional. E não vamos descuidar também da saúde bucal. Então me sigam lá no Instagram, @DRA Priscila Paggioro, por várias dicas. E tudo do podcast também está lá. Um beijo grande e até o próximo episódio.